Um dos aspectos fundamentais do plano de Deus para redimir o mundo é consertar a ideia de que o pecado causou uma ruptura no relacionamento entre a humanidade e Deus. Então, o plano de Deus é consertar essa ruptura para que possamos viver juntos para sempre. Quando Deus fez o homem e a mulher pela primeira vez, Ele os colocou em um jardim e Ele caminha e fala com eles naquele lugar. Quando eles pecam, são expulsos do jardim e, portanto, impedidos de entrar em sua presença. A humanidade aumenta rapidamente em maldade até que o mundo inteiro se encha de corrupção. No entanto, Deus faz uma aliança com o povo de Israel de que eles serão o seu povo e Ele será o seu Deus. Depois que a aliança foi promulgada pela primeira vez, e antes de ser quebrada de qualquer forma, 70 anciãos de Israel poderiam entrar na presença de Deus e não sofrer danos. Isso está escrito no livro de Êxodo, capítulo 24. Isso mostra que Deus, por meio dessa aliança, já havia começado a consertar o relacionamento rompido entre o homem e ele mesmo, para que as pessoas pudessem entrar em sua presença mais uma vez, mesmo que apenas temporariamente. O rompimento da intimidade estava começando a ser curado, mas ainda era apenas parcial. Apenas alguns poderiam entrar na presença de Deus, de uma nação que Ele havia escolhido para entender essa aliança. Quando os israelitas deixaram a presença de Deus no monte, Ele lhes deu instruções sobre como fazer uma instalação portátil, onde pudesse se encontrar com Deus mais uma vez, ou seja, o tabernáculo. E Deus disse a Moisés: então, mande-os fazer um santuário para mim, e eu habitarei entre eles. Observe que o significado nesta frase é: Deus diz a eles para fazerem um santuário para Ele, mas o seu objetivo não é habitar nele, mas habitar entre eles. Seu objetivo é ter intimidade com seu povo, para que vivam em sua presença. Depois de construído e consagrado, o Espírito Santo de Deus habita nele e seu povo pode adorá-lo no deserto, onde quer que vá. Quando os israelitas pecam ao adorar o bezerro de ouro, Deus ameaça que sua presença não os acompanharia para a terra prometida. Ele cede, porém, depois que Moisés implora por eles e diz que eles não querem ir se a presença dele não for com eles. Mais tarde, Moisés os lembra de que eles são únicos entre as nações por terem seu Deus tão perto deles. Este foi um aspecto central da bênção de Israel, que eles pudessem se aproximar do Deus verdadeiro. Olhando adiante para o Novo Testamento, vemos o cumprimento da imagem messiânica da presença de Deus, chegando perto de seu povo de uma maneira nova e poderosa. Certamente, quando Yeshua andou na terra como Emanuel, Deus conosco, a presença de Deus estava no auge na pessoa de Yeshua. Mesmo assim, Ele disse que estava chegando algo melhor. A presença de Deus como o Espírito Santo, o Ruach HaKodesh, sendo derramado sobre a humanidade. Enquanto antes o povo adorava a Deus no templo, onde sua presença habitava, agora a presença de Deus habitava no povo, fazendo do povo de Deus o templo. O sangue da primeira aliança fez com que os 70 anciãos pudessem entrar na presença de Deus.
Mas o sangue da nova aliança, pela expiação de Yeshua, fez com que a presença de Deus pudesse ser derramada em todo o mundo. No livro de Zacarias, capítulo 2, versículo 10 e 12, está escrito: Canta de alegria e alegra-te, ó filha de Sião, porque eis que venho e habitarei no meio de ti, declara o Senhor. Muitas nações se unirão ao Senhor naquele dia e se tornarão meu povo. Então, habitarei no meio de ti e sabereis que o Senhor dos exércitos me enviou a ti. Aqui, Deus realizou algo ainda maior do que em sua primeira aliança, em termos de sanar a brecha entre ele e a humanidade. Enquanto a primeira aliança permitiu que alguns entrassem em sua presença, esta nova aliança permitiu que pessoas de todas as nações se arrependessem, que façam até chuvar e entrassem em sua presença. Sua presença fluiria para o mundo através dele. A imagem final da presença de Deus plenamente entre seu povo é a do céu, no Apocalipse, capítulo 21, que diz: Então eu vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e não há mais mar. E vi a cidade santa, a nova Jerusalém, descendo do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para seu marido. E ouvi uma voz alta do trono dizendo: Eis que o tabernáculo de Deus está entre os homens, e ele habitará entre eles, e eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles, e ele os destruirá. Ele destruirá cada lágrima de seus olhos, e não haverá mais morte, não haverá mais luto, choro ou dor, porque as primeiras coisas já passaram. É impossível imaginar a glória de Deus que experimentaremos quando estivermos presentes com Ele no céu. Mas se houver qualquer dúvida de que este não é o objetivo final desde o início da Escritura, precisamos apenas comparar a visão do céu no final do livro de Apocalipse com o Jardim do Éden no início do livro de Gênesis. No Apocalipse, temos uma descrição do céu que inclui uma árvore da vida, um rio da vida, sem pecado, sem morte, e muitas outras coisas que nos lembram do Jardim do Éden em Gênesis. Em hebraico, a palavra para céu é, na verdade, Gan Eden, o Jardim do Éden. É uma imagem do que toda a Bíblia fala, que o Senhor fez os humanos para habitarem com Ele em um relacionamento íntimo. Quando esse relacionamento foi rompido pelo pecado, Deus imediatamente fez um plano para redimir a humanidade. Ao longo da história, Ele elaborou esse plano para que o fim fosse ainda mais glorioso do que o começo. No início, apenas 2 pessoas vivem na presença de Deus, mas no final, um reino inteiro de pessoas vive com Deus por toda a eternidade. Baruch Hashem, que o Eterno nos abençoe com essa mensagem. Querido Deus, que o Senhor possa mudar toda a essência da nossa vida para que nós possamos reconhecer Yeshua como nosso Mashiach e lembrar que há um lugar que o Senhor tem preparado para nós. Muito obrigada, Pai, porque o Senhor enviou o seu Espírito para que Ele pudesse estar entre nós, agindo em nós, trazendo cura, trazendo força, trazendo consolo e também trazendo a esperança da glória. Obrigada, Pai, pelo derramar da Tua presença que ainda podemos desfrutar, mesmo que nessa carne, mas que nós sabemos que futuramente nós estaremos plenamente
cheios da tua presença, onde nós gozaremos do Senhor, da tua glória, da tua majestade, porque nós o veremos face a face e o Senhor habitará entre nós e em nós. Pai, nós queremos te louvar por Yeshua. Obrigada porque Ele traz a revelação do reino, porque Ele traz a revelação do Senhor e de que há um lugar separado para nós, um Gan Éden, um jardim do Éden, um lugar de delícias, aonde o Senhor nos aguarda de braços abertos para um relacionamento eterno. Em nome de Yeshua nós te louvamos, Deus. Muito obrigada.